Qual foi a vez que sua irmã pegou pesado demais? Quando minha irmã Hannah perdeu o bebê, já com 8 meses de gravidez, ela encostou a mão na minha barriga durante o velório e sussurrou: "Pelo menos uma de nós vai ser mãe." 3 semanas depois que a Nora nasceu, encontrei a Hannah no quarto do bebê, às 3 da manhã, amamentando minha filha. Descobri depois que ela vinha tomando hormônios desde o meu 3º trimestre para conseguir produzir leite. Não demorou para ela começar a chamar minha bebê pelo nome da filha que perdeu, Emma. E para meu choque, percebi que ela chegou a dar entrada em um novo registro de nascimento, colocando-se como mãe da minha filha. A Hannah sempre foi aquela que cuidava de todo mundo. Depois que nossa mãe morreu, ainda na adolescência, ela praticamente assumiu meu lugar de mãe, mesmo só sendo 3 anos mais velha. Ela fazia trança no meu cabelo para eu ir à escola e preparava meu lanche com bilhetinhos dizendo coisas como: "Vai arrasar na prova de matemática hoje." Por isso, quando ela perdeu o bebê quase no final da gestação, ver o mundo dela desmoronar foi como se o sol tivesse se apagado. Eu mesma estava grávida de 6 meses quando tudo aconteceu. No velório da pequena Emma, vi a Hannah tocar minha barriga com as mãos trêmulas e sussurrar: "Pelo menos uma de nós vai ser mãe." Aquilo apertou meu peito, mas tentei pensar que era só a dor falando mais alto. Segundo a terapeuta dela, era um luto complicado, o que fazia todo sentido. Afinal, ela teve que me ver crescendo na gravidez, enquanto ela mesma preparava um funeral em vez de um quarto de bebê. Quando a Nora nasceu, a Hannah apareceu na nossa porta cheia de comidas congeladas, se oferecendo para ajudar. Meu marido, David, achou que era muito cedo, mas eu não tive coragem de afastá-la. Ela precisava disso, e sendo sincera, a gente também precisava de ajuda. No começo, ela foi incrível. Ficava com o turno da madrugada sem reclamar. Anotava tudo detalhadamente no aplicativo do bebê, cada ml que a Nora mamava. A terapeuta dela chegou a me ligar para dizer que a Hannah estava canalizando o luto de uma forma linda, ajudando a gente. Minha mãe não se cansava de elogiar, dizendo que a Hannah estava transformando a dor em amor. Ela fazia questão de comprar tudo do melhor para o bebê. Passava horas pesquisando recalls de produtos. "Só quero que ela fique segura", dizia, enquanto instalava mais uma babá eletrônica. Ela fez álbuns lindos, registrando cada conquista da Nora. E todo mundo falava como isso devia estar sendo terapêutico para ela. Mas tinham pequenos detalhes. Ela passou a chamar a Nora de nossa bebê. Depois ria e dizia: "É preciso uma aldeia, né?" Conhecia melhor a rotina da Nora do que eu mesma, mas as pessoas só comentavam como eu era sortuda de ter alguém tão dedicado ajudando. Nas redes sociais, se autodenominava Mamãe Ursa, mas completava com "Coisas de Tia Coruja", colocando um emoji de coração. O David até comentou que ela estava sempre na nossa casa, mas eu defendia, dizendo que aquilo dava um propósito para ela. Tudo mudou de verdade por volta da 3ª semana. Uma madrugada, acordei e o berço estava vazio. Fui encontrar a Hannah na cadeira de balanço, amamentando a Nora. "Ela estava chorando e você precisava dormir", disse, como se fosse normal ela estar produzindo leite. Meu cérebro na hora não conseguiu processar aquilo. No dia seguinte, flagrei ela tirando leite no banheiro. Descobri que vinha tomando hormônios desde o meu 3º trimestre. Comecei a achar meu leite materno jogado fora na pia, enquanto a geladeira enchia de mamadeiras rotuladas com a letra dela. Tentei conversar com calma, mas ela se desfez em lágrimas e disse: "Eu só quero me sentir mãe de novo. Por favor, não tira isso de mim." Fiquei tão culpada que deixei passar, mas depois reparei que todas as fotos de família tinham sido editadas. Meu rosto estava cortado, e no lugar, colocado o dela. Ela estava treinando a Nora a só se acalmar com o cheiro dela. A Nora gritava se não fosse ela a pegar. Instalou uma babá eletrônica no quarto dela e desligou a minha. Então eu nem conseguia checar minha própria filha sem passar por ela. Achei prontuários médicos no balcão, onde informava aos médicos que sofria de síndrome do bebê fantasma e precisava criar vínculo com um bebê para se curar. Mudou o nome legalmente para Helen, quase igual ao meu, alegando erro de digitação nos documentos. O pior de tudo foi quando flagrei ela chamando a Nora de Emma, achando que eu não estava ouvindo. O David finalmente chamou meus pais para intervir, mas a Hannah já tinha ensinado a Nora a abrir os braços para ela quando ficava chateada. Meus pais só comentaram: "Viu? Ela reconhece quem cuida dela." Encontrei papéis no consultório pediátrico com ela se colocando como mãe biológica, dizendo que era erro da secretaria. Descobri que ela estava me gravando o tempo todo e editando vídeos para me fazer parecer negligente, enquanto ela aparecia como a dedicada. Depois, percebi que ela vinha colocando os remédios antipsicóticos dela no meu café, o que explicava por que eu vivia grogue enquanto ela estava sempre ótima. Quando tentei pedir que ela fosse embora, perdeu totalmente o controle. Tirou a roupa, mostrou a cicatriz da cesárea e gritou: "Isso aqui prova que ela é minha. Você está tentando roubar minha filha de novo." Ela realmente acreditava que o bebê dela não tinha morrido e que eu tinha pegado a Emma enquanto ela estava desacordada. Achei papéis de adoção em que ela aparecia como mãe biológica e falsificava minha assinatura, como se fosse um acordo de barriga de aluguel. Ela tinha procurado advogados tentando reaver a filha, alegando que eu era parente instável. Fez até denúncia falsa no conselho tutelar, se passando por tia preocupada. O limite para mim foi quando entrei no quarto e vi ela fazendo uma live para um grupo de mães, amamentando a Nora e dizendo: "Finalmente reunida com minha filha", para centenas de pessoas. Verifiquei os documentos dela e vi que tinha dado entrada em novo registro de nascimento, colocando-se como mãe. Naquela noite, flagrei ela tentando tatuar as iniciais dela no pé da Nora com agulha e tinta. "Assim ela sempre vai saber quem é a mãe de verdade", disse quando gritei:
Peguei a Nora e corri para o carro, indo direto para o escritório do meu advogado. Quando voltei, 2 horas depois, para pegar nossas coisas, a casa estava vazia. Cada item do bebê tinha sumido. No berço, um bilhete. Fui criar minha filha sem interferência. Obrigada por carregá-la para mim. Minha primeira parada foi na delegacia, mas não quiseram emitir alerta de desaparecimento porque a Hannah aparecia como cuidadora em vários documentos. O policial só ficava olhando os papéis falsificados que ela tinha apresentado e repetia que ela era mãe biológica da Nora. Voltei para casa em choque, mão tremendo no volante. O David andava de um lado para o outro no quarto vazio quando cheguei. Ele já tinha ligado para todos os hotéis num raio de 160 quilômetros, mas a Hannah tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Ela já estava usando só dinheiro em espécie fazia semanas, juntando mantimentos de bebê em depósitos que eu nem sabia que existiam. Todos os cartões de crédito estavam no nome novo dela, Helen. Tentei saber algo com a terapeuta, mas o sigilo impediu qualquer informação. A recepcionista comentou que a Hannah tinha cancelado tudo na semana passada. Disse que ia recomeçar a vida em outro lugar. Meu estômago gelou ao perceber o quanto ela planejou isso. Meus pais chegaram em poucas horas. Minha mãe agarrada aos lenços e meu pai com aquele olhar perdido. Eles só perguntavam como aquilo aconteceu, como ninguém percebeu nada. Minha mãe admitiu que a Hannah vinha perguntando sobre leis de guarda e direitos dos avós, mas achou que era só por causa do luto. Meu pai lembrou que a Hannah tinha comentado sobre um site de aluguel de cabanas, mas não lembrava qual. Revirei o antigo quarto dela, tentando achar alguma pista. Debaixo do colchão, achei impressões de blogs maternos com dicas de como recomeçar depois de uma perda. Ela grifou trechos sobre cidades pequenas serem ideais para criar filhos longe de familiares tóxicos. Tinha anúncios de apartamentos circulados em 3 estados diferentes. A Tiffany, irmã do David, apareceu com o notebook dela. Como ela entende de informática, já começou a fuçar as redes sociais procurando qualquer rastro da Helen. Achamos a gravação de uma transmissão ao vivo de um grupo de mães, mas a Hannah foi cautelosa e não deixou aparecer nada que desse para identificar. A Tiffany percebeu que as cortinas atrás pareciam de motel. Liguei para todos os pediatras ali pela região, alertando sobre possíveis prontuários falsos. A maioria não podia falar nada, mas uma recepcionista meio que deixou escapar que uma mulher parecida com a Hannah ligou perguntando sobre transferência de prontuário para um bebê chamado Emma e queria saber quais consultórios não exigiam documento anterior. O app de rotina do bebê ainda mostrava as últimas anotações da Hannah. Ela vinha registrando mamadas e trocas de fralda de modo quase obsessivo até 3 horas atrás, quando tudo parou. O David percebeu que ela vinha ajustando aos poucos os horários da Nora para alimentação e sono, bem diferente do que a gente fazia. Ela estava treinando a nossa filha para uma nova rotina. A Tiffany achou o carro da Hannah anunciado para venda na internet, com retirada prevista para amanhã. O comprador era de outro estado e já tinha feito um depósito. Quando ligamos para ele, disse que a vendedora parecia apressada por dinheiro e tinha se oferecido para entregar o carro pessoalmente. Ele passou o endereço do encontro, um posto de descanso na estrada. Olhando nossos extratos bancários, percebi que a Hannah vinha fazendo saques pequenos há meses, sempre abaixo do limite de alerta. Ela também comprava celulares pré-pagos e recebia entregas numa caixa postal que eu nem sabia que existia. Quando liguei nos correios, disseram que a caixa foi fechada ontem e encaminhada para entrega geral em outra cidade. Minha mãe lembrou que a Hannah pediu nosso histórico médico mês passado, principalmente sobre doenças hereditárias, dizendo que era para a terapeuta. Só que agora vejo que ela queria montar um dossiê para se apresentar como mãe biológica da Nora para novos médicos. O David achou o notebook dela escondido na garagem. A maioria dos arquivos foi apagada, mas a Tiffany conseguiu recuperar fragmentos mostrando pesquisas sobre parto domiciliar e parteiras que não trabalham pelo sistema. Ela salvou matérias de mães que conseguiram se esconder de familiares que alegavam abuso. Ela estava criando uma história em que eu era o problema. O advogado de adoção que a Hannah consultou retornou. Disse que ela apresentou um relato convincente de que teria sido pressionada a entregar o bebê, mostrou vídeos e áudios editados que pareciam provar que eu manipulei uma mulher de luto. Ele sugeriu que ela juntasse mais provas antes de prosseguir, e aí entendi as câmeras escondidas que achamos. Fui olhar os grupos de apoio materno online e vi que a Hannah estava ativa em vários, usando um nome novo. Postava fazia semanas, sobre reencontrar a filha depois que parentes teriam tentado tirá-la dela. Os comentários eram todos incentivando, dizendo para ela fazer o que fosse preciso para recuperar o bebê. Me pergunto como ninguém estranhou esse comportamento esquisito. Chamar a Nora de nosso bebê e praticamente morar na nossa casa parece mais do que luto. A questão da amamentação, então, é onde tudo beira o absurdo. Quanto tempo demora para conseguir aquilo? Ela conseguiu montar uma rede inteira de gente que acreditava na versão dela. A Tiffany descobriu que a Hannah fez entrevistas para várias vagas de babá em cidades diferentes, usando o nosso endereço como referência e interceptando as ligações quando a gente não estava. Uma família contou que ela parecia perfeita, mas desistiu de última hora dizendo que teve uma emergência. Comentaram que ela fez um monte de perguntas sobre privacidade no bairro. A empresa de guarda-volumes ligou para o David. Tinham 3 boxes alugados com variações do nome Helen, todos pagos por 6 meses adiantados. As câmeras mostraram a Hannah levando itens de bebê ao longo do último mês. O gerente não podia liberar a entrada sem ordem judicial, mas comentou que um dos boxes tinha controle de temperatura, o que pode indicar que ela guardava fórmula ou leite materno. Lembrei que a Hannah pegou nossos cartões de memória para fazer álbuns de fotos.
Quando fui checar no computador, vi que ela copiou milhares de fotos, mas apagou justamente as que mostravam eu cuidando da Nora. Estava montando um histórico digital onde só ela aparecia como cuidadora, e eu praticamente não existia. Alterou até as datas das fotos para reforçar a narrativa. Minha melhor amiga da faculdade me ligou dizendo que viu a Hannah em um posto de gasolina a 4 horas daqui, comprando fraldas e fórmula. A Hannah estava de peruca e óculos escuros, mas minha amiga reconheceu pelo jeito de andar. Tentou se aproximar, mas a Hannah fugiu para um carro desconhecido, com a placa toda suja e ilegível. O David entrou em contato com locadoras de carro, e uma confirmou que uma mulher com a descrição da Hannah tinha alugado um sedã usando o documento da Helen, pagando em dinheiro por um mês com quilometragem livre. Ela pediu para desligar o GPS por questão de privacidade, então não dava para rastrear. Achei a agenda da Hannah escondida no porão. Ela vinha anotando cada interação com a Nora há meses, mas sempre sob o ponto de vista de mãe. Todas as anotações chamavam Nora de Emma e detalhavam a superação do trauma de ter o bebê levado, tudo num delírio minucioso, com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela chegou a anotar marcos de desenvolvimento que coincidiam certinho com a linha do tempo da gravidez que perdeu. A Tiffany puxou o histórico de navegação da Hannah dos arquivos em cache. Descobriu buscas sobre direitos de posse e legislação para inquilinos em vários estados. Quanto tempo demora para um caso de desaparecimento esfriar e quais documentos são necessários para matricular uma criança sem registros anteriores. Já dava para ver. Hannah planejava desaparecer do mapa e recomeçar do zero. Até a assistência da bomba de leite estava no novo endereço dela, cadastrado para garantia. Fomos conferir, e era um serviço de encaminhamento de correspondência, que repassava tudo para outro endereço. Dava para notar a intenção de embaralhar o rastro. O atendente comentou que a Hannah era paranoica com privacidade, pagando caro para garantir anonimato. Liguei para a colega de quarto dela da faculdade, que contou que no mês anterior, a Hannah pediu emprestado o trailer do primo para uma viagem de acampamento. O primo mora em outro estado e nunca mais ouviu falar nela desde que pegou o veículo. Só disse que era um trailer velho, mas confiável. Ótimo para quem quer sumir sem deixar pistas. Achou estranho ela ter pago o triplo do valor em dinheiro vivo. O Robert, irmão do David, que é detetive particular, acionou os contatos e logo descobriu que Hannah andava em fóruns suspeitos atrás de gente que vendesse documentos falsos. Pesquisou também como alterar certidões de nascimento e maneiras de estabelecer residência rápida em outros estados. Hannah estava obcecada em aprender como desaparecer completamente. O serviço de entrega de fraldas revelou que os envios para nossa casa tinham parado e agora iam para vários armários da Amazon, em nome de Helen. O padrão mostrava nitidamente que ela seguia em direção ao oeste, reabastecendo os suprimentos em cada parada. Fazia questão de não ficar tempo demais em lugar nenhum. Vasculhei o guarda-roupa da Nora e percebi que a Hannah estava trocando as roupas aos poucos por peças idênticas, só que maiores, prevendo que a Nora iria crescer durante o tempo sumida. As etiquetas eram de lojas diferentes, de vários estados, compradas ao longo de semanas. Planejou cada detalhe. Mamãe ligou para uma amiga de escola da Hannah, funcionária de banco, que confirmou discretamente que Hannah tinha encerrado várias contas e sacado uma boa quantia de dinheiro no último mês. Comentou no banco que queria recomeçar a vida depois de um trauma, e com isso, ninguém desconfiou. Os valores do saque sempre ficavam um pouco abaixo do limite de notificação federal. Tiffany também achou postagens da Hannah em um fórum de mães afastadas de famílias tóxicas, onde ela compartilhava fotos nossas editadas como prova de negligência e recebia apoio das outras mulheres. Algumas até ofereceram abrigo, caso ela precisasse fugir. Hannah agradeceu, mas disse que já tinha um plano seguro. A pediatra que vinha acompanhando a Hannah durante a gravidez psicológica ligou de volta, dizendo que ela foi extremamente convincente, apresentando todos os sintomas de depressão pós-parto. Chegou a receitar um remédio que, segundo Hannah, fazia com que ela se sentisse ela mesma de novo. A médica ficou arrasada ao perceber que tinha sido enganada. Lembrei do armário de academia que a Hannah mantinha, e quando fomos ver, encontramos uma mochila de emergência com dinheiro, celulares pré-pagos e documentos em duplicidade, além de recibos de compras de produtos de bebê enviados para endereços de entrega geral em cidades pequenas ao longo das principais rodovias. Ela tinha montado uma verdadeira cadeia de suprimentos para a fuga. David notou o sumiço das chaves reservas do carro e do controle da garagem que a Hannah tinha pegado emprestado meses antes. Ela vinha coletando tudo o que precisava para acessar nossa vida enquanto arquitetava a fuga. A casa parecia invadida de formas que a gente nem tinha percebido ainda. Em cada canto havia um sinal das armações dela. Quando anoiteceu, me sentei no quarto vazio da Nora, apertando o único bichinho de pelúcia que a Hannah deixou para trás. Era o ursinho que ela tinha comprado para Emma, o mesmo que segurou no funeral. Preso nele, um bilhete com a letra da Hannah. Ela sempre foi destinada a ser minha. Só estou pegando de volta o que Deus quis. Apertei com força o ursinho, vencida pelo cansaço. O David me encontrou lá uma hora depois, ainda abraçada ao urso da Emma, com o rosto molhado de choro. Ele me ajudou a levantar e fomos meio cambaleando pro quarto, mas nenhum de nós conseguiu dormir. O dia seguinte trouxe um novo tipo de determinação. Tiffany chegou cedo, trouxe impressões das postagens da Hannah nos fóruns e montou uma linha do tempo mostrando que a cada semana as mensagens ficavam mais delirantes. O grupo de apoio só alimentava a fantasia dela, reforçando a ideia de que eu tinha roubado o bebê dela.
Uma das participantes até ofereceu uma cabana em Montana para Hannah. Fui ao posto de descanso onde ela marcaria de encontrar o comprador do carro, enquanto David ia atrás com a caminhonete e Tiffany monitorava uma atividade online de casa. Esperamos 4 horas. Hannah não apareceu. O comprador ligou irritado, dizendo que a vendedora tinha remarcado por mensagem, alegando problemas no carro. Quando voltei para casa, encontrei um pacote sem remetente na porta. Dentro, uma foto da nora dormindo num berço desconhecido, com corações desenhados em volta, e, no verso, a mensagem: "Agora está segura com a mamãe." Minhas mãos tremiam enquanto eu analisava cada detalhe da foto, procurando pistas. O papel de parede parecia comum, provavelmente outro motel. Mamãe ligou chorando. Hannah tinha entrado em contato, dizendo que eu maltratava a nora e que ela só tinha salvo a neta. No começo, mamãe não acreditou, mas Hannah mandou vídeos editados que, fora de contexto, pareciam mesmo comprometedores. Mostravam só trechos em que eu parecia bruta com a nora durante a troca de fraldas. Mamãe ficou abalada e quis ouvir meu lado. Passei 2 horas mostrando pra ela os vídeos originais do meu celular, provando as manipulações da Hannah. Papai ficou arrasado quando percebeu o quanto ela planejou tudo. Lembrou até que foi ele quem nos ensinou a mexer em programas de edição de vídeo anos atrás, para um trabalho da escola. Hannah sempre foi atenta aos detalhes. O marido da Tiffany, que trabalha com TI, se ofereceu para rastrear os passos digitais da Hannah e descobriu que ela usava Wi-Fi público em bibliotecas e cafeterias para postar online. Os endereços de IP mostravam um caminho em direção ao noroeste. Ela estava sendo cuidadosa, mas não o bastante. Agora pelo menos tínhamos uma direção. David queria tirar uns dias do trabalho para procurar por elas, mas eu me preocupava com o dinheiro. A gente já tinha torrado uma fortuna com gasolina e hospedagem atrás de qualquer pista. O chefe dele até entendeu a situação, mas sabia que a boa vontade dele tinha limite. Precisávamos achar a nora antes de ficar sem dinheiro. Depois que a Tiffany denunciou as postagens da Hannah, a moderadora do grupo de mães entrou em contato. Ela ficou chocada ao descobrir que, sem saber, estava ajudando num sequestro. E logo nos passou as conversas privadas onde a Hannah falava de uns lugares específicos. A Hannah contou que tinha passado por uma caixa d'água em formato de cafeteira. A Tiffany achou isso no mapa, numa cidadezinha a umas 6 horas dali. Arrumamos tudo na correria. O Robert nos encontrou lá trazendo mais informações. Conhecidos dele disseram ter visto alguém parecido com a Hannah numa lavanderia, lavando roupas de bebê, falando sozinha e chamando o bebê de Emma. O dono lembrou dela porque ela pagou tudo em moeda, e ficou super desconfiada das câmeras de segurança. Essa pista levou até um motel de aluguel semanal na beira da cidade. Meu coração disparava enquanto a gente espiava pelas janelas tentando achar qualquer sinal de coisa de bebê. O David deu sorte e viu latas de fórmula por uma fresta da cortina do quarto 12. Era ali. Quis entrar de uma vez, mas o Robert pediu calma. A Hannah estava instável. Podia fugir com a nora se assustasse. Precisávamos pensar direito. Combinamos que a Tiffany ia bater na porta fingindo ser da limpeza, enquanto eu e o David ficávamos de olho na saída dos fundos. O Robert vigiava o carro alugado da Hannah. Quando a Tiffany bateu, a porta se abriu só um pouquinho. Ouvi a voz da Hannah, desconfiada e estridente. A Tiffany manteve o papel. Falou de toalha limpa. A Hannah recusou, mas a Tiffany conseguiu dar uma olhada. Viu a nora num berço portátil, usando roupas estranhas para mim. A Hannah até tinha tingido o pouco cabelo da nora de mais escuro. Acho que ela percebeu alguma coisa porque, do nada, bateu a porta com força. Ver a Hannah, de irmã que sofria a perda, a criminosa cheia de truque, parecia coisa de quem passou a noite vendo filme de espionagem. Self-storage. Endereço falso. Até tinta de cabelo para um bebê que mal tem cabelo. De repente, ouvimos um barulho frenético lá dentro. O David correu até a janela enquanto a Hannah tentava pegar a nora e a bolsa ao mesmo tempo. Eu bati na porta, gritando pela minha filha. A Hannah congelou ao ouvir minha voz, e de repente ficou com o rosto distorcido de raiva. Ela escancarou a porta, agarrando a nora no peito. O olhar dela era perdido, selvagem. Tinha emagrecido, cabelo grudado de oleoso. Nada a ver com a irmã que trançava meu cabelo anos atrás. Ela foi recuando enquanto eu me aproximava, apertando ainda mais a nora. O Robert apareceu atrás dela, fechando a saída dos fundos. Quando percebeu que estava encurralada, a Hannah pressionou o rosto na cabeça da nora e começou a sussurrar, desesperada. Dava para ouvir ela chamando a nora de Emma, prometendo que nunca iam se separar. Minha filha começou a chorar de nervoso. O David tentou se aproximar devagar, falando baixo sobre buscar ajuda. A Hannah riu de um jeito quebrado, que me deu um aperto no peito. Ela insistia que a gente era que precisava de ajuda, que tínhamos roubado a filha dela e manipulado ela por meses. Era puro delírio. Enquanto isso, a Tiffany tinha ligado para a mamãe e colocou no viva voz, torcendo para a voz dela atravessar a barreira da Hannah. Mamãe implorou para Hannah lembrar quem era de verdade, lembrar da irmã que sempre foi. O rosto da Hannah desmoronou, mas ela não soltou a nora. Ficamos ali naquele quarto minúsculo, os nervos à flor da pele, por 3 horas. Hannah não largava a nora, mas também não tinha como fugir. Ela começou a viajar sobre gravidez, falando dos chutes da Emma e do quarto que tinha decorado. Ela tinha reescrito tudo na cabeça, apagando a dor da perda. No fim, não aguentou. As pernas falharam e ela afundou na cama, ainda apertando a nora. Fui chegando perto sem tirar o olho dela. O aperto já tinha afrouxado um pouco.
Quando cheguei bem pertinho, tirei a minha filha dos braços dela com cuidado. Hannah não reagiu, só ficou olhando para as mãos vazias. O David levou eu e a Nora para casa enquanto a Tiffany ficou com a Hannah. O Robert ligou para a terapeuta da Hannah, que topou atender de emergência. Mamãe e papai iam levar a Hannah de volta, na esperança de que o ambiente de casa ajudasse. Eu me sentia culpada por deixá-la, mas a Nora precisava de paz e segurança. Em casa, examinei minha filha dos pés à cabeça. A Hannah tinha cuidado dela fisicamente. Estava limpinha, alimentada, sem machucado, mas o cheiro era outro. O perfume da Hannah, não o meu. Ela se mexia no meu colo, virava a cabeça, procurando o cheiro da Hannah. Minha própria filha tinha aprendido a buscar conforto na sequestradora. O pediatra confirmou que a Nora estava bem de saúde, mas reparou que ela parecia agitada. Disse que a quebra na rotina ia demorar um pouco para passar, e recomendou manter tudo tranquilo e previsível. Joguei fora tudo o que a Hannah tocou, querendo tirar qualquer lembrança dela daqui. O David trocou as fechaduras e instalou um sistema de segurança. Qualquer barulhinho já me fazia correr para ver a Nora. Coloquei o berço dela no nosso quarto, incapaz de deixar ela longe de mim. O David entendia, mas estava preocupado com esse meu estado de alerta. Cada um carregava o trauma do seu jeito. A terapeuta da Hannah ligava sempre para dar notícias. Ela estava internada numa clínica especializada em psicose pós-parto e luto. Ainda achava que a Nora era ema, mas começava a aceitar que precisava de ajuda. A medicação estava ajudando com os delírios, mas a recuperação seria demorada. Mamãe visitava todos os dias, dividida entre as duas filhas. Levava fotos. A Hannah parecia perdida, sedada. Eu sentia raiva e pena ao mesmo tempo. Aquela não era a irmã que me criou, que sempre cuidou de mim. O luto por essa relação me pegou de surpresa. A Tiffany me ajudou a reconstruir a rotina. Descobriu que a Hannah tinha criado perfis nas redes sociais para Emma, com centenas de fotos da Nora. Cada legenda descrevia marcos e momentos no olhar de mãe da Hannah. Ler aquilo me deixava enjoada, mas eu precisava entender o tamanho da ruptura dela com a realidade. As mães do grupo vieram pedir desculpas. Achavam mesmo que estavam ajudando uma mãe separada da filha. A história da Hannah era tão detalhada, tão convincente. Ela chegou a postar sobre o primeiro sorriso da Emma, a primeira gargalhada, inventando memórias para um bebê que nunca existiu. O David passou a ter dificuldade de confiar. Instalou câmera em todos os cantos e checava o tempo todo do trabalho. Desconfiava de qualquer visita, até de parente. A Hannah tinha destruído nossa sensação de segurança. Começamos terapia de casal para tentar processar o trauma juntos. 3 semanas se passaram nesse clima tenso, tentando achar um equilíbrio. Então a Hannah fugiu da clínica. Conseguiu convencer um dos funcionários de que estava ali por vontade própria e saiu durante a troca de turno. A polícia disse que, sem provas de crime, pouco podia fazer. Ela era um perigo para si mesma, mas tecnicamente não havia nada que incriminasse. Dessa vez, a busca parecia pessoal. Eu conhecia os padrões da Hannah, seu modo de pensar. Sabia que ela ia tentar chegar perto da Nora de novo, achando que estava salvando a filha. Preparei malas emergenciais e mantive a Nora sempre por perto. O David tirou licença do trabalho. Não íamos ser pegos de surpresa de novo. A Tiffany ficava de olho nos fóruns online. A Hannah criava novos perfis, mas o jeito de escrever era inconfundível. Postava sobre clínicas corruptas, falava de conspirações familiares. As outras mães ficaram preocupadas dessa vez. Perceberam o tom paranoico. Várias denunciaram as mensagens para os moderadores. Mamãe recebeu uma carta sem remetente. Era a letra da Hannah, preenchendo 10 páginas com a versão dela da história. Contava sobre a gravidez, o parto. Inventava uma conspiração para roubar a Emma. Implorava para a mamãe acreditar e ajudá-la a recuperar a filha. Mamãe chorou lendo aquelas palavras delirantes. O Robert conseguiu rastrear a Hannah até um abrigo para mulheres em outro estado. Ela tinha usado nome falso e inventado uma história de relacionamento abusivo. Quando descobriram a verdade, ela já tinha sumido. Dessa vez, aprendeu com o confronto anterior. Ficou mais nômade. Eu me pegava checando a Nora o tempo todo, procurando qualquer sinal de que a Hannah tinha estado ali. Qualquer brinquedo fora do lugar já acelerava meu coração. O David instalou sensores de movimento que avisavam nossos celulares. Vivíamos numa prisão criada por nós mesmos, mas parecia necessário. A reviravolta veio de onde menos esperávamos. Uma colega da faculdade da Hannah ligou dizendo que ela tinha pedido dinheiro emprestado. Desconfiada, gravou a ligação. A voz da Hannah estava agitada. Falava de advogados e batalhas judiciais que nunca existiram. Disse que estava hospedada com uma amiga do grupo de apoio ao luto. A Tiffany cruzou os nomes do grupo com os últimos locais por onde a Hannah passou. Um nome chamou a atenção. Uma mulher que perdeu gêmeos e morava sozinha. Alguém que no começo incentivou os delírios da Hannah. O endereço ficava a 4 horas daqui. Dessa vez, envolvemos a equipe de tratamento da Hannah. O psiquiatra dela topou ir, esperando que uma intervenção médica funcionasse melhor do que confronto familiar. 2 enfermeiros foram junto, caso precisassem internar a Hannah imediatamente. Montamos um plano bem pensado. A casa era pequena e isolada. Pela janela, vimos a Hannah sentada no chão, brincando com brinquedos de bebê. Não havia sinal da Nora. Ela não conseguiu levar minha filha de novo. Estava vivendo sozinha a própria fantasia, conversando com um bebê imaginário. Aquilo partiu meu coração. Mesmo depois de tudo, o psiquiatra foi o primeiro a se aproximar, enquanto esperávamos nos carros. A Hannah abriu a porta com um aspecto descuidado, mas calma. Reconheceu o médico e, num primeiro momento,
pareceu receptiva. Logo percebeu nossos carros, mudou o comportamento, tentou fechar a porta, mas o psiquiatra continuou conversando. Durante quase 1 hora, ele tentou alcançá-la através do delírio. Ela insistia que a Emma estava dormindo no andar de cima. Detalhava horários de alimentação e rotinas de sono de um bebê que não existia. A amiga que a abrigava observava da cozinha, finalmente entendendo a gravidade do que estava acontecendo. No fim, a Hannah concordou em mostrar o quarto da Emma para o médico. Era um quarto de bebê totalmente decorado, com tudo, menos o bebê de verdade. Ela tinha recriado o quarto que planejou meses antes, nos mínimos detalhes. Ficou ali, embalando o nada dentro do berço vazio, fazendo carinho no ar. O psiquiatra foi guiando ela com delicadeza, até a aceitação. Sem a Nora ali, o delírio começou a desmoronar. Ela olhou confusa para o berço vazio, depois para os próprios braços, também vazios. Por um instante, a realidade apareceu no olhar dela, e então desabou, chorando pela filha perdida, a filha que realmente se foi. Os enfermeiros ajudaram a levar a Hannah até a van do transporte psiquiátrico. Dessa vez, ela foi por vontade própria, exausta demais para resistir. Quando estavam indo embora, vi o rosto da minha irmã pela janela. Ela parecia pequena, destruída, finalmente vivendo o luto pela bebê que de fato perdeu, não pela que tentou tirar de mim. Em casa, a normalidade parecia estranha. A Nora estava segura, mas a família estava em pedaços. O David foi tirando as medidas de segurança aos poucos, conforme as semanas passavam sem sustos. Passei a deixar a Nora com a mamãe por pequenos períodos, tentando reconstruir a confiança. Aos poucos, a hipervigilância foi sumindo. O tratamento da Hannah avançava devagar. O psiquiatra disse que encarar o luto real era doloroso, mas necessário. Ela inventou delírios elaborados para não precisar encarar a morte da Emma. Agora precisava lamentar tanto a filha, quanto a relação entre irmãs que destruiu. Em alguns dias, ela lembrava de tudo, e ficava horrorizada. Em outros, o delírio voltava. Escrevi cartas para a Hannah que nunca enviei, tentando entender meus sentimentos. Raiva pelo que ela fez a gente passar, tristeza pela irmã que perdi, culpa por ter o que ela não podia ter, medo de que ela nunca voltasse totalmente, amor, apesar de tudo. A terapeuta disse que sentir tudo isso ao mesmo tempo era normal. Mamãe foi quem mais sofreu. Já tinha perdido uma filha para a morte anos atrás. Agora perdeu outra para a doença mental. Ela visitava a Hannah toda semana, contando pequenas melhoras. Aos poucos, Hannah começava a aceitar que a Nora não era a Emma, mesmo escorregando de vez em quando. O David e eu ficamos mais fortes depois de tudo. Passamos por algo inimaginável e sobrevivemos juntos. Ele parou de checar as câmeras o tempo todo. O que faz alguém criar um quarto de bebê falso e embalar um berço vazio conversando com o ar? A mente da Hannah criou mentiras tão convincentes que ela enganou grupos de apoio ao luto com histórias sobre o primeiro sorriso da Emma, quando Emma nunca viveu para sorrir. Parei de pular com qualquer barulho. A Nora voltou para a rotina, sem mais procurar pelo cheiro da Hannah. Estávamos nos curando. 6 meses depois, a Hannah estava estável o suficiente para visitas supervisionadas. A primeira foi na sala de convivência da clínica, com a equipe por perto. Ela parecia ela mesma de novo. Banho tomado, saudável, olhar limpo. Pediu desculpas várias vezes, horrorizada com o que tinha feito. Pediu para segurar a Nora. Eu hesitei. Todo meu instinto protetor gritava não, mas o psiquiatra nos garantiu que ela estava medicada, entendendo a realidade. O David apertou minha mão enquanto eu colocava a Nora com todo cuidado nos braços da Hannah. Dessa vez, ela segurou minha filha do jeito certo, como tia, não como mãe em delírio. Hannah olhou para o rosto da Nora com admiração e tristeza, e sussurrou desculpas para ela, para nós, para Emma. Ela falou da filha de verdade pela primeira vez em meses, encarando a morte da qual vinha fugindo. Chorou enquanto devolvia a Nora. A visita durou só 20 minutos. O médico explicou que seriam necessários muitos meses de tratamento antes de qualquer contato sem supervisão. Voltei para casa me sentindo vazia, tentando entender como era possível a Hannah segurar a Nora sem nenhum sinal de delírio. O David me observava de canto, tentando perceber como eu estava. Naquela noite, a Tiffany descobriu que a Hannah tinha uma conta de e-mail reserva que a gente não tinha achado. Na caixa de entrada, várias mensagens trocadas com uma tal de Margaret, que comandava uma rede clandestina para mães tentando fugir de decisões injustas de custódia. Mesmo internada, a Hannah seguia criando contatos, embora as mensagens mais recentes fossem cada vez mais desconexas. Encaminhei tudo para a equipe dela. O psiquiatra agradeceu, mas avisou que a recuperação teria altos e baixos, porque os delírios estavam entranhados no luto. Em alguns dias, ela parecia completamente lúcida. Em outros, voltava a acreditar que a Nora era a Emma. O David acabou voltando para o trabalho, mesmo sem vontade. O chefe já tinha sido paciente, mas o serviço estava acumulando. Fiquei em casa com a Nora, desmontando pouco a pouco a fortaleza que tínhamos criado. Primeiro foram os sensores de movimento, depois algumas câmeras. Cada coisa que tirávamos parecia trazer um pouco da nossa vida de volta. Minha mãe vinha trazer compras e aproveitava para tomar um café. Estava exausta de tanto viajar toda semana até a clínica. Contava das sessões de arte-terapia da Hannah. Ela já tinha desenhado centenas de bebês. O terapeuta disse que fazia parte do processo, mas minha mãe achava estranho, ainda mais porque todos os bebês eram idênticos. 2 semanas depois, a colega de quarto da Hannah ligou avisando que ela estava falando de buscar o bebê de novo. A equipe intensificou a supervisão, mas a colega queria que a gente soubesse. Voltei a instalar a câmera na porta da frente e passei a mudar a rotina da Nora para ninguém saber ao certo onde estávamos.
O marido da Tiffany reforçou nossa segurança digital depois de descobrir que a Hannah tentou acessar nosso drive pelo computador da clínica. Ela queria baixar fotos da Nora. A clínica restringiu o acesso dela ao computador, mas ficou nítido que a obsessão continuava, mesmo com medicação. O Robert telefonava toda semana, sempre dizendo que podia investigar qualquer coisa que preocupasse a gente. Ele monitorava os antigos contatos da Hannah. A maioria se afastou quando souberam da verdade, mas ainda tinha quem acreditasse nela. Ele ficava de olho para detectar qualquer plano de ajudar a Hannah. A pediatra percebeu que a Nora desenvolveu um susto exagerado. Qualquer barulho mais forte fazia ela chorar, mais do que seria normal para a idade. O médico explicou que traumas podem afetar até bebês e recomendou criar rotinas bem previsíveis. Eu me sentia culpada pelo que nossa filha viveu antes mesmo de começar a guardar memórias. Uma noite, o David me encontrou chorando sobre o álbum da Nora. Tantas fotos do início tinham a Hannah junto. Eu não conseguia jogar fora, mas ver o rosto dela apertava meu peito. O David sugeriu a gente montar um novo álbum, só focado na nossa família daqui pra frente. O outro foi pro depósito. A terapeuta da Hannah pediu uma sessão em família. No começo, recusei, mas minha mãe insistiu que talvez ajudasse na recuperação da Hannah. O David se recusou a ir, ainda muito magoado. Eu entendia, mas achei que precisava tentar. A sessão ficou marcada pro mês seguinte. A Tiffany descobriu que a Hannah estava usando o celular de outra paciente para trocar mensagens com o antigo grupo de apoio ao luto. Ela dizia ao grupo que estava presa porque amava demais a filha. Assim que a Tiffany explicou a situação, a moderadora bloqueou a Hannah, mas o estrago já estava feito. Muita gente se ofereceu para defender a libertação dela. Comecei a fazer minha própria terapia. A psicóloga era especialista em traumas familiares e me ajudou a lidar com sentimentos confusos. Eu chorava pela irmã que trançava meu cabelo, mas ao mesmo tempo tinha medo da mulher que ela virou. A terapeuta disse que era normal sentir tudo isso. Minha mãe contou que a Hannah começou a trabalhar na biblioteca da instituição, como parte do tratamento para criar rotina e responsabilidade. Ela estava se mostrando confiável havia 3 semanas, mas a equipe ficava de olho nela sempre que surgia qualquer assunto de bebês ou maternidade. Um dia, encontrei uma carta na nossa caixa de correio, sem selo. Minhas mãos tremiam ao abrir, porque reconhecia a letra da Hannah, mas dessa vez, parecia diferente, lúcida e cheia de arrependimento. Ela admitiu que levou a Nora, reconheceu que foi errado, disse que a medicação estava ajudando a enxergar a realidade. Pediu, quase implorando, que um dia a gente pudesse perdoá-la. O David leu a carta desconfiado. Achou que podia ser manipulação. A Hannah dizendo o que achava que queríamos escutar. Eu não sabia o que pensar. A letra estava mais firme. Os pensamentos pareciam organizados. Mas depois de tudo, confiar era impossível. A Tiffany pesquisou sobre a medicação da Hannah. O antipsicótico era bem indicado para psicose pós-parto, mas exigia disciplina total. Se ela pulasse doses, a recaída podia ser rápida. A Tiffany imprimiu tudo sobre sinais de alerta, pra gente reconhecer qualquer piora. A sessão de terapia em família se aproximava, e meu nervosismo só aumentava. Preparei anotações sobre limites e expectativas. A terapeuta avisou que a Hannah vinha trabalhando responsabilidade, mas pediu para eu manter os pés no chão. A recuperação da psicose não segue linha reta. O David me levou até a clínica, mas ficou esperando no estacionamento. Lá dentro, a Hannah parecia mais saudável do que na última visita. Estava de cabelo curto e arrumado, usando roupa comum, não mais uniforme de hospital. Sorriu, meio sem jeito, quando entrei. A sessão foi bem guiada. A Hannah pediu desculpas com detalhes, reconhecendo o que fez e como afetou cada um. Usou o nome certo da Nora todo o tempo. Falou da Emma como filha falecida, sem misturar as duas. O progresso parecia real, mas quando o assunto foi o futuro, apareceram fissuras. A Hannah disse que queria ser babá da Nora um dia, fazer parte da vida dela. A terapeuta a trouxe de volta para o presente, ressaltando que ela precisava focar primeiro na própria recuperação. O maxilar da Hannah ficou tenso, um lampejo do antigo delírio. Antes dela concordar, saí de lá com o coração apertado. A Hannah estava melhorando, mas a obsessão seguia à espreita, mesmo com remédio e terapia. A terapeuta disse que isso é esperado. O delírio foi o jeito que ela encontrou para suportar uma dor insuportável. Abrir mão de tudo levaria anos, se acontecesse. Em casa, encontrei o quarto da Nora todo diferente. O David mudou os móveis para mudar o que a Hannah conhecia. O ambiente ficou com outra energia, mais leve. Ele também instalou uma fechadura nova, agora com acesso por digital. Pode parecer exagero, mas aquilo realmente nos ajudava a dormir. Na semana seguinte, minha mãe foi visitar a Hannah e voltou dizendo que ela vinha melhorando. Hannah tinha começado a frequentar um grupo de apoio para mães que perderam bebês. Dessa vez um grupo para quem tinha vivido essa dor de verdade. Ela estava conseguindo falar da Emma do jeito certo, embora de vez em quando ainda mencionasse a Nora de um jeito que deixava a facilitadora preocupada. A Tiffany reparou que a Hannah tinha desaparecido das redes sociais. Ou ela tinha de fato parado, ou aprendeu a esconder melhor. A gente escolheu manter uma esperança cautelosa, sempre de olho em tudo. As câmeras continuavam ligadas, o alarme ativado toda noite. 3 meses depois do início do tratamento, o médico da Hannah sugeriu que ela começasse a fazer o acompanhamento de forma ambulatorial, mas com regras rígidas. Ela teria que morar numa casa de apoio, fazer terapia todo dia
e passar por testes frequentes de substâncias. Qualquer deslize levaria à internação imediata. O médico pediu nossa opinião. O David foi completamente contra, morrendo de medo pela segurança da nora. Eu mesma estava dividida entre apoiar a recuperação da Hannah e proteger nossa filha. Minha mãe achava que a Hannah merecia uma chance de tentar ter uma vida normal. Essa situação acabava desgastando ainda mais uma família já fragilizada. Depois de muita conversa, concordamos em fazer um teste, desde que algumas condições fossem respeitadas. Hannah não poderia chegar a menos de 8 quilômetros da nossa casa, e não teria contato com a nora até que o psiquiatra liberasse. Os relatórios para a equipe de tratamento seriam semanais, e qualquer tentativa de ver a nora resultaria em intervenção imediata. A casa de apoio ficava a 2 horas daqui, perto o suficiente para minha mãe poder visitar, mas longe o bastante para nos sentirmos seguros. Hannah se mudou com 2 malas e uma esperança tímida. Arrumou um emprego numa livraria da cidade, começou a tentar reconstruir a vida sem a gente. Durante 2 semanas, os relatórios foram positivos. Hannah ia à terapia, tomava os remédios, seguia todas as regras, até que um dia deixou de prestar conta. A equipe da casa ligou na hora. Encontraram ela num parquinho, só olhando as crianças brincarem. Ela não chegou perto de ninguém, mas a quebra das regras era evidente. Voltou para o hospital, e logo a situação dela desandou. Ficou 3 dias sem tomar os remédios e os delírios voltaram com força total. Ela dizia que a casa de apoio estava impedindo ela de ver a filha. Falava em ir buscar a nora, acreditando que a gente estava só esperando ela voltar. Essa recaída destruiu minha mãe. Ela achava de verdade que a Hannah estava se recuperando. Agora, diante da possibilidade de nunca vê-la completamente bem, minha mãe passou a viver um luto antecipado por uma filha ainda viva, mas perdida para a doença. Eu tomei a difícil decisão de pedir uma ordem de restrição. O David já tinha sugerido isso há meses, mas eu sempre resisti, ainda acreditando que o tratamento daria conta. Agora, precisava proteger a nora legalmente. O juiz concedeu a ordem, considerando toda a documentação que tínhamos das atitudes da Hannah. O advogado dela veio falar com a gente sobre a ordem, fazendo jogo duro por e-mail enquanto tentava montar um grupo de defensores do tal resgate de bebês. Hannah tinha transformado o próprio tratamento psiquiátrico num enredo de suspense, daqueles em que todo mundo já conhece o final. Ela se sentiu traída, não conseguia entender por que a tínhamos abandonado. O advogado, visivelmente cansado da situação, contou que tentou explicar, mas Hannah insistia que aquilo era só uma fase, até ela provar que era a mãe verdadeira da nora. Tiffany nos ajudou a criar novas rotinas, sem aquele medo constante de antes. Matriculamos a nora numa escolinha pequena, escolhida a dedo, com protocolos bem rígidos para a retirada das crianças. Eu voltei a trabalhar meio período, sentindo que precisava de alguma normalidade. A vida estava seguindo, mesmo com a sombra da Hannah pairando sobre a gente. 6 meses depois da ordem de restrição, Hannah voltou a se estabilizar. Dessa vez, os médicos recomendaram um tratamento residencial de longo prazo. A clínica era especialista em casos graves de transtorno pós-parto, com programas que poderiam durar anos. Isso significava que, por um bom tempo, Hannah não faria parte das nossas vidas. Coube a minha mãe levar Hannah para a nova clínica. Ela contou que a filha parecia resignada, talvez finalmente percebendo a gravidade da situação. Levou as fotos do ultrassom da Emma e um diário. Nenhuma foto da nora. Para minha mãe, já era um sinal de avanço, mesmo que pequeno. Passei a receber notícias mensais da equipe da clínica. O progresso era devagar, com algumas recaídas importantes. Hannah tinha aceitado, pelo menos racionalmente, a morte da Emma, mas emocionalmente ainda lutava para lidar com isso. De vez em quando perguntava pela filha viva, mas conseguia ser trazida de volta ao presente com a ajuda dos terapeutas. Eu e David passamos a focar só na nossa família. Nora cresceu uma criança curiosa, sem lembrar do trauma que viveu tão pequena. Decidimos que só contaríamos toda a verdade sobre a Hannah quando ela fosse bem mais velha. Por enquanto, para ela, a tia Hannah estava doente e recebendo ajuda, bem longe daqui. O primeiro ano passou num clima de cautela. Hannah seguia em tratamento, melhorando aos poucos. Começou a trocar cartas supervisionadas com minha mãe, nunca mencionando a nora diretamente, só perguntando como todos estavam. Minha mãe respondia de leve, sem dar muitos detalhes. Aos poucos, fui aprendendo a achar paz em momentos simples. Ver a nora dar os primeiros passos sem olhar por cima do ombro para ver se a Hannah estava por perto. Jantar em família sem precisar checar câmeras. Contar histórias antes de dormir sem a casa toda trancada. Aquele estado constante de alerta deu lugar à preocupação normal de qualquer mãe. Estávamos, enfim, nos curando. No aniversário da Emma, mandei um cartão para a Hannah pela equipe médica. Um gesto pequeno para reconhecer sua perda. Ela respondeu agradecendo e enviou um poema que escreveu sobre o luto. Não falou de nora, nem de delírios, só de uma mãe com saudades da filha que se foi. Quando o segundo aniversário da nora se aproximou, fiquei mexida com a ausência da Hannah. Ela foi minha irmã, quem me criou, quem sempre cuidou de mim, mas também foi a mulher que tentou tirar minha filha. A terapeuta disse que aceitar essas 2 verdades fazia parte da cura. A comemoração foi discreta, só a família mais próxima. Minha mãe tirou algumas fotos, quem sabe para um dia mostrar para a Hannah, se for o caso. David conseguiu relaxar e aproveitar a festa. Nora riu do bolo, sem imaginar toda a história complicada que existe por trás da própria vida. Naquela noite, coloquei Nora na cama no quartinho dela, sem câmeras, sem alarmes, só aquela rotina tranquila de dormir. Eu e David ficamos ali, olhando ela dormir em paz. Sobrevivemos a algo que parecia impossível, e embora cheios de cicatrizes, saímos inteiros.
A ordem de restrição continuaria sem prazo definido. O tratamento da Hannah ainda teria um longo caminho. Nossa família, de certo modo, se reorganizou em torno da doença mental e da perda. Naquele momento de silêncio, vendo nossa filha dormir tranquila, senti uma felicidade simples, algo que fazia tempo que não experimentava. A vida não voltou a ser como antes, mas ganhou um novo significado. Aprendemos a lidar com a incerteza e a encontrar motivos para sorrir, mesmo depois de tudo o que passamos. A Hannah sempre vai fazer parte da nossa história, do nosso passado, mas agora ela não determina mais o que vem pela frente. Finalmente, nos sentimos livres. Obrigada por ter ficado ao meu lado enquanto eu tentava entender todos esses altos e baixos. Sem dúvida, foi uma jornada intensa. Se você leu até aqui, deixe um comentário para mim. Eu adoro ler cada um deles.